Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 21 do curso de Matemática e os dois assuntos que será tratado é função composta e função inversa. Bom, o que é função composta? Você tem duas funções aqui lineares, duas funções de primeiro grau. Função composta é pegar função e 0g, a função 0g. O que é isso? É pegar a função f e onde tiver o elemento domínio, substituir com a função g. Então vai ser assim, vai ser a função de g de x. Então a função f com o domínio g de x. Então você tem que a função f vai ser 6x menos 2. Então a função g de x, que é a composta, vai ser 6 multiplicado. Onde tem um elemento do domínio, você substitui por toda essa função aqui, Então vai ser 6, aí vai ficar entre parênteses 4x mais 3. E agora você coloca o resto da função f. Então a função g de x vai ser igual a 6 vezes 4, 24x, mais 6 vezes 3, 18, menos 2. Então a função g de x vai ser 24x mais 16. Essa vai ser a função composta f com o elemento do domínio g de x. Agora, você pode fazer a função g de x com o domínio da função f. Então, como que é a função g? Vai ser 4x mais 3. Onde tem x, você substitui pela f de x. Então, g f de x vai ser 4 vezes 6 vezes x menos 2 mais 3. Então, g de f de x vai ser 24x menos 8 mais 3. Então, a g de f de x vai ser 24x menos 5. E você também pode fazer a função de f sobre a função de f. Então, vai ser a função f vai ser 6x menos 2. Então, a função com f de x vai ser igual a 6 vezes 6x menos 2, menos 2. Então, a f de x vai ser 6 vezes 6, 36x, menos 12, menos 2. Então, f de x vai ser 36x, menos 14. Então, o que é função composta? É pegar uma função e colocar outra. Por exemplo, a função f de x, a função f é com o elemento domínio g de x. Você está colocando uma função dentro da outra, ok? Então, toda vez que você tiver uma função composta, o elemento domínio você substitui pelo coeficiente, pelo domínio que ele quer. E se ele quer o domínio g de x, você coloca no x a função g de x. Se ele quer a f de x, gf de x, no elemento do domínio você coloca a função f de x. Se você quer a função f em função do f de x, no elemento do domínio você coloca a função f. E aí depois você faz a distributiva e acha a função composta, ok? Agora, vamos falar da função inversa. O que é a função inversa? Aqui você tem um conjunto domínio que tem uma função com um outro conjunto domínio. Aqui está o domínio e aqui está o contradomínio. Agora, você quer uma função que saia do contradomínio e vá para o domínio. Como que você faz isso? O exemplo. Eu vou te dar o exemplo mais fácil possível para você fazer isso e sempre vai dar certo. Por exemplo, ele te dá uma função, essa vai ser a função normal. Um exemplo aqui, 1. Então, essa é a função normal. E você quer a função inversa. Qual vai ser a função inversa? É menos 1. Todo elemento, onde tiver y, você substitui por x. Então, aqui no y, você coloca x igual a 2. Aqui no x, você bota y menos 6. Agora, você tem que isolar o y para se tornar uma função novamente. Então, vai ficar 2y vai ser igual a x mais 6. Então, você tem que o y vai ser igual a x mais 6 dividido por 2.
Então, essa função aqui, ó, é a função inversa dessa. Então, essa função aqui, ó, é a função inversa dessa daqui, ó. Então, isso aqui é a função normal e essa aqui é a função inversa. Agora, vamos fazer o modelo mais difícil. O modelo mais difícil é esse, ó. Eu quero a função inversa. Sempre vai ser assim, ó. A função inversa vai ser, onde tiver o y, você coloca x. E onde tiver x, você coloca y. Então, vai ficar x é igual a y menos 5 dividido por y mais 2. Então, aqui você multiplica uma distributiva, vai ficar x vezes y mais 2 igual a y menos 5. Então, x vezes y mais 2x vai ser igual a y menos 5. Bom, você passa você tem que deixar o y isolado, então y vai ser... Não, você tem que passar o y para cá, ó. Passa o y para cá e o x para lá. Vai ficar xy menos o y igual a menos 5 menos 2x. Aqui você consegue fazer a distributiva, né? Você consegue isolar um, então vai ficar y, abre o parênteses. Quem multiplicado por y vai virar x. X, y multiplicado a quem vai virar menos y, menos 1. Igual, ó, se você fizer a distributiva vai dar o mesmo valor, igual a menos 5 menos 2x. Esse 2 ficou horrível. 2x. Então você tem que você tem que isolar o y. Vai ser menos 5 menos 2x sobre x menos 1. Então, essa daqui vai ser a função inversa. Função inversa dessa daqui, ó. Então, aqui é a função normal e aqui é a função inversa. Então, você tem que sempre colocar esse y para cá, ó, para ficar o y ficar isolado e você achar a função inversa. Então, onde tiver x, você substitui pelo y, e onde tiver y, você substitui pelo x, você acha a função inversa. É bem fácil. Nos exercícios se torna um pouco mais difícil, principalmente as duas aqui, né? Aqui era 3. Então, é 3 ou é 2? 3. Então, é assim que você acha a função composta e é assim que você consegue achar a função inversa. Tem vestibulares, nos vestibulares mais teóricos, por exemplo, da AFA, do ITA, eles pedem exatamente para você achar a função inversa de uma função, ou achar o domínio, achar a imagem de uma função inversa. Então você primeiro tem que pegar a função, inverter ela, achar a função invertida, a inversa, e depois você aplica todas as regras de achar, achar as raízes da função do primeiro grau, achar as raízes do segundo grau. Então, toda vez que você tem uma função, para achar a inversa, você substitui o x pelo y e o y pelo x. Então, é assim que você acha a função inversa, ok? Uma coisa importante de falar da função inversa, eu vou apagar isso aqui, é que se essa função ela é uma função linear, uma função aqui, ó, do primeiro grau, y, x, se ela for uma reta assim, ó, por exemplo, ela é uma reta assim, ok? Ela tem uma taxa de variação positiva. Se ela tem uma taxa de variação positiva, a função contrária a ela, a função inversa, você passa uma reta aqui, ó, de 40 graus, de 45 graus, você está dividindo esse ângulo aqui, ó, por 45 graus, isso aqui é 45 aqui, 45 graus aqui. E você passa uma outra reta igual a ela, função do primeiro grau, e essa aqui vai ser a função inversa. Enquanto que essa aqui é a função, essa aqui é a função normal, essa aqui é a função inversa. Você sempre passa uma reta de 45 graus pela origem e você traça uma reta paralela a ela. Aí você vai ter a função inversa, ok? Bom, eu vou fazer uns exercícios para fixar melhor. Mas, primeiramente eu vou fazer um gráfico de uma função exponencial. E vou fazer a inversa. Como que seria a inversa? Digamos que tem um gráfico em que a função cresce assim, ó, assim e assim. Essa aí é uma função normal, né? É a função sem ser inversa. Então isso aqui seria uma função exponencial.
Até foi uma questão, acho que foi do Einstein. Então aqui é y e aqui é x, ok? Isso aqui é a função. Aí ele pede a função inversa. O que você faz? Você traça 45 graus e aí você coloca a função inversa. A função inversa vai ser assim, ó. Então, isso aqui, ó, isso aqui tudo, ó. Essa função aqui, ó, que tá meio louca, vai ser a função inversa. Então, essa função aqui é a função inversa. Por quê? Porque você rebate ela. Você traça os 45 graus e rebate ela. Então, é assim que você acha assim que você acha a função no gráfico. A função inversa, você rebate sempre a função ao ângulo de 45 graus da reta. Ok? Bom, vamos fazer umas questões de função composta. A função inversa é achar exercício mesmo, mas a função composta... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos ver se eu não copiei, né? Não vai ter como fazer aqui porque eu não sei o enunciado, eu só respondi. Vamos ver se eu consigo entender aqui. Não vai dar. Ó, tem uma função inversa aqui, ó, do 10. Eu fiz o 10 aqui, mas vamos ver. Y vai ser igual a x mais 2 sobre x menos 2. Isso aqui é a função. Aí ele pede a pergunta, a pergunta vai ser qual é a função inversa dessa função aqui, ó. Então você tem que o y vai ser x mais 2 sobre x menos 2, ok? Então onde tem x você coloca y, onde tem y você coloca x. Então vai ficar x é igual a y mais 2, y menos 2. Vou botar pra cá, ó. Então vai ficar x, y menos 2 igual a y mais 2. Então x, y menos 2x é igual a y mais 2. Então você passa o y para cá e o x para lá. Então x, y menos y vai ser 2 mais 2x. Então você coloca o y em evidência e multiplica por x menos 1. Vai ser 2 mais 2x. Então o y vai ser a função inversa, vai ser 2 mais 2x sobre x menos 1. Então isso daqui, ó, é a função inversa. Ok? Procura uns exercícios de função composta e você consegue fazer substituindo pelo elemento do domínio. Sempre assim. Em função, por exemplo, tem uma função g de x. Então você vai a função y, a função x vai ser 2x mais 10 e a g de x vai ser 5x mais 8. Então, qual vai ser a função f de x? Vai ser igual a 2 vezes 5x mais 8 mais 10. Então, f de x vai ser igual a 10x mais 20 mais 10. Então, f de g de x vai ser igual a 10x mais 30. Você sempre coloca ela no elemento do domínio. Isso que é função composta. Ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau.